Imagine por um momento que você está no meio de uma tempestade furiosa. O vento uiva ao seu redor, as ondas se erguem como montanhas e você sente que seu barco está prestes a afundar. Você grita por socorro, mas parece que ninguém ouve. Agora, pare e pense. E se eu te dissesse que há alguém que pode acalmar essa tempestade com uma simples palavra? Alguém que não só ouve o seu clamor, mas que caminha sobre as águas para te resgatar? Essa não é apenas uma história antiga, é a realidade da fé cristã que pode mudar a sua vida hoje mesmo. Se você está se sentindo perdido, exausto ou sem esperança, fique comigo até o final deste vídeo, porque vou te mostrar como a fé em Jesus Cristo pode transformar o caos em paz, o desespero em vitória e a fraqueza em força inabalável. Vamos mergulhar nessa jornada juntos? Bem-vindos, amigos, a este vídeo especial onde exploramos o coração da mensagem cristã, o poder transformador da fé. Hoje não vamos apenas falar sobre religião, vamos falar sobre uma relação viva com o Criador do Universo, que deseja te encher de propósito e alegria. Prepare seu coração, pegue sua Bíblia e vamos começar essa aventura espiritual que pode ser o ponto de virada na sua vida. Vamos começar pelo básico. O que é fé? A Bíblia, em Hebreus 11:1, define fé como a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Essa definição é poderosa. Não é sobre acreditar cegamente em algo sem provas, é sobre confiar em um Deus que nunca falha, mesmo quando não vemos o caminho à frente. Pense nisso. Vivemos em um mundo cheio de incertezas. Talvez você esteja enfrentando um emprego instável, onde cada dia parece uma batalha para manter as contas em dia. Ou talvez um relacionamento que parecia sólido, agora está desmoronando. Talvez a saúde, sua ou de alguém que você ama, esteja te tirando o sono. A fé é a âncora que nos mantém firmes. Ela nos dá a coragem de levantar todas as manhãs com esperança, sabendo que Deus tem um plano maior, um propósito que transcende nossas circunstâncias. Quero compartilhar uma história que ouvi de um amigo missionário chamado João, que passou anos trabalhando em vilas remotas na África. Em uma dessas vilas, a seca havia devastado as plantações por 3 anos consecutivos. As famílias estavam famintas, as crianças choravam de fome e a desesperança pairava como uma nuvem escura. Mas um pequeno grupo de cristãos da vila se recusou a desistir. Eles se reuniram em uma igreja simples, feita de barro e palha, e passaram a noite orando, cantando hinos e crendo que Deus proveria. João me contou que no dia seguinte, algo extraordinário aconteceu. Pela primeira vez em meses, nuvens escuras começaram a se formar no céu árido. De repente, uma chuva forte caiu, enchendo os reservatórios e revitalizando a terra seca. A vila inteira celebrou, não apenas pela água, mas pela certeza de que Deus ouviu suas orações. Isso não é coincidência, é o poder da fé em ação. E você, qual é a seca na sua vida hoje? Talvez não seja uma seca literal, mas uma luta financeira que parece intransponível, uma doença que os médicos não sabem explicar, ou um coração partido que não encontra consolo. A fé te convida a crer que Deus pode trazer chuva no seu deserto. Comece pequeno, mas comece hoje. Escolha uma promessa bíblica e faça dela sua âncora. Por exemplo, Filipenses 4:13 diz: "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Esse verso é como um lembrete de que, com Deus, você tem força para enfrentar qualquer desafio. Escreva esse verso em um post-it. Coloque no seu espelho ou no seu celular e repita-o durante o dia. Quando a dúvida vier, declare essa verdade. Você vai perceber como sua perspectiva muda, como a fé começa a te impulsionar a agir, a persistir e até a sonhar grande. A fé não é passiva, ela é uma força que move montanhas. Pense em Abraão.
conhecido como o pai da fé. Imagine a cena. Ele tinha 75 anos, uma vida confortável, uma família estabelecida. Mas Deus o chamou para deixar tudo, sua terra, seus parentes, sua segurança, e ir para um lugar que ele nem sabia onde era. Gênesis 12. Aos 75 anos. Muitos de nós diríamos: Deus, agora não, estou muito velho, muito ocupado, muito cansado. Mas Abraão, pela fé, obedeceu. Ele pegou sua esposa, Sara, seus pertences e partiu para o desconhecido. O resultado? Ele se tornou o pai de nações, o ancestral de Israel, e sua história inspira bilhões até hoje. Você já parou para pensar que Deus pode estar te chamando para algo novo? Talvez seja deixar um hábito ruim, começar um projeto que está no seu coração, ou até perdoar alguém que te feriu. Como Abraão, você pode dar o primeiro passo, mesmo sem ver o caminho todo. Sua vida pode inspirar outros, assim como a dele. Vamos expandir essa ideia para algo que toca a todos nós: saúde mental. Vivemos em uma era onde a ansiedade e a depressão são como epidemias silenciosas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 700 milhões de pessoas sofrem com transtornos mentais globalmente. Mas a fé cristã oferece algo que nenhum remédio ou terapia pode substituir completamente: a paz que excede todo entendimento, como diz Filipenses 4:7. Esse verso não é apenas poesia, é uma promessa. Quando você entrega suas preocupações a Deus em oração, Ele te dá uma paz que não depende das circunstâncias. Estudos científicos, como os publicados na revista Journal of Religion and Health, mostram que pessoas de fé têm níveis mais baixos de estresse e ansiedade porque confiam em um poder superior. Imagine acordar pela manhã sem o peso do mundo nos ombros, sabendo que Deus te ama como um pai amoroso e está cuidando de cada detalhe da sua vida. Quero contar a história de Maria, uma mulher que conheci em uma conferência cristã. Maria tinha 38 anos quando foi diagnosticada com um câncer agressivo. Os médicos disseram que ela tinha meses de vida, no máximo. A notícia a devastou. Ela tinha 2 filhos pequenos e um marido que dependiam dela. Mas Maria decidiu se agarrar à fé. Todas as manhãs, antes de começar o dia, ela se sentava com sua Bíblia e orava, declarando Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ela me contou que, mesmo nos dias de quimioterapia, quando seu corpo estava fraco, sua alma se sentia forte porque ela confiava em Deus. Um ano depois, os médicos ficaram chocados. O tumor de Maria estava regredindo. Hoje, ela está em remissão completa e viaja compartilhando seu testemunho, inspirando outros a nunca desistirem. A fé de Maria não apenas a sustentou, ela a transformou em uma luz para outros. O que sua fé pode fazer por você? Agora vamos aprofundar. A fé não é só para os bons momentos. Jesus disse em Mateus 17:20 que se tivermos fé como um grão de mostarda, algo minúsculo, do tamanho de uma semente de papoula, podemos dizer a uma montanha: mova-se, e ela se moverá. Pense nisso. Você não precisa de uma fé gigantesca para ver milagres. Mesmo uma fé pequena, quando colocada em um Deus grande, pode realizar o impossível. Motivação. Identifique sua montanha hoje. Talvez seja um vício que te prende, um medo que te paralisa ou uma limitação que parece intransponível. Escreva essa montanha em um papel, ore sobre ela e declare com fé: com Deus, eu posso superar isso. A fé é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela fica. Comece com orações simples. Agradeça pela comida na mesa, peça orientação para uma decisão no trabalho ou interceda por um amigo. Com o tempo, você verá Deus respondendo de formas que vão fortalecer sua confiança. Lembre-se de Davi e Golias em 1 Samuel 17. Davi era apenas um jovem pastor, enfrentando um gigante de 3 metros de altura, armado até os dentes. Mas Davi
não olhou para o tamanho do inimigo, ele olhou para o tamanho do seu Deus. Com uma funda, uma pedra e uma fé inabalável, ele derrubou Golias. Isso nos inspira a enfrentar nossos próprios gigantes, seja um chefe difícil, uma meta ambiciosa ou uma insegurança pessoal. Com a mesma coragem. O que é o seu Golias hoje? Pegue sua funda da fé e enfrente-o. Outra camada. A fé nos conecta à comunidade. Em Atos 2, 42, 47, os primeiros cristãos se reuniam para orar, estudar a palavra, compartilhar refeições e ajudar uns aos outros. O resultado? A igreja crescia diariamente porque as pessoas viam o amor de Deus em ação. Motivação. Encontre uma comunidade de fé, um grupo de estudo bíblico, uma igreja local ou até um grupo online. A fé compartilhada multiplica a inspiração e o apoio. Já participei de grupos onde pessoas compartilhavam como Deus as ajudou a superar desafios, e isso me motivou a continuar firme. Você já tem uma comunidade assim? Se não, hoje é o dia de procurar uma. Pense em como a fé pode transformar sua produtividade. Provérbios 16, 3 diz: Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Quando entregamos nossos planos a Deus, seja um projeto no trabalho, um negócio próprio ou até uma tarefa doméstica, Ele alinha tudo com seu propósito. Conheci um empreendedor cristão chamado Lucas, que tinha uma pequena startup de tecnologia. Antes de cada reunião importante, ele orava, pedindo sabedoria. Ele me contou que, em um momento crítico, quando a empresa estava à beira da falência, uma parceria inesperada surgiu após uma oração desesperada. Hoje, sua empresa emprega dezenas de pessoas e doa parte dos lucros para missões. Não foi sorte, foi fé guiada por Deus. Inspiração adicional. Moisés, em Êxodo 13:4, era cheio de dúvidas quando Deus o chamou para libertar Israel do Egito. Ele disse: Quem sou eu? Não sei falar, não sou capaz. Mas Deus o usou porque ele confiou. Seus medos não o definiram. Sua fé, sim. Você já sentiu que não é qualificado para algo que Deus está te chamando a fazer? Confie nele e ele te capacitará. Vamos falar de fé e finanças. Malaquias 3:10. É uma promessa ousada. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Conheci pessoas que, mesmo em tempos de aperto financeiro, decidiram dizimar com fé. Uma delas, Ana, era uma mãe solteira com 2 filhos. Ela mal tinha dinheiro para as contas, mas decidiu confiar em Deus e dar seu dízimo. Meses depois, ela recebeu uma promoção inesperada no trabalho que dobrou seu salário. Ana diz que a fidelidade a Deus abriu portas que ela nunca imaginou. Motivação. Experimente dar com fé, mesmo que seja pouco, e veja como Deus multiplica. Na saúde física, Tiago 5,15 promete: a oração da fé salvará o enfermo. Testemunhos de cura são comuns entre cristãos que oram com confiança. Lembro de um homem chamado Carlos, que sofreu um acidente grave e ficou meses internado. Sua igreja orava incansavelmente por ele, e contra todas as probabilidades, ele se recuperou completamente. Hoje, ele corre maratonas e dá glória a Deus por cada passo. Fé em tempos de perda. Jó, em Jó 1:21, perdeu tudo: filhos, bens, saúde. Mas disse: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sua fé o sustentou e Deus o restaurou em dobro. Isso nos inspira a confiar mesmo quando tudo parece perdido. Vivemos em um mundo de redes sociais, onde a pressão para ser perfeito é enorme. Mas Efésios 2:10 diz que você é obra-prima de Deus. Sua identidade não está nos likes, mas em Cristo. Motivação. Jovens, busquem Deus primeiro, como diz Mateus 6:33, e Ele cuidará do resto. Salmos 92:14 promete que, na velhice, os justos ainda darão frutos. Conheci uma senhora de 80 anos, Dona Clara, que ensina a Bíblia para crianças na sua igreja.
Sua energia e paixão inspiram todos. A fé traz propósito em qualquer idade. Em Atos 10, Pedro pregou aos gentios, mostrando que a fé em Cristo une todas as culturas. Conheci um refugiado sírio chamado Omar, que encontrou Jesus em um campo de refugiados. Sua fé o transformou e hoje ele ajuda outros refugiados a conhecerem Cristo. A fé transcende barreiras. Muitos cientistas, como Francis Collins, diretor do projeto Genoma Humano, veem a criação como prova de Deus, como diz Romanos 1:20. Motivação. Explore a fé com a mente aberta. Ela complementa a razão. Romanos 12:2 nos exorta a sermos transformados pela renovação da mente. Pratique hábitos como orar antes de dormir ou ler um salmo pela manhã. Esses pequenos atos fortalecem sua fé. Agora que entendemos o chamado da fé, vamos falar sobre esperança. Romanos 5:5 nos diz que a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Esperança não é um desejo vago, é a certeza de que Deus está trabalhando para o nosso bem, como promete Romanos 8:28. Já se sentiu como se o mundo estivesse desabando? Eu sim. Há alguns anos perdi meu emprego de forma inesperada. Eu era o provedor da minha família e o medo tomou conta, mas me lembrou de Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse verso reacendeu minha esperança. Comecei a orar diariamente, pedindo direção, e busquei novas oportunidades com confiança. Em menos de um mês, recebi uma oferta para um emprego melhor, com um salário que nunca imaginei. Deus transformou minhas cinzas em beleza. Considere José em Gênesis. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado falsamente e preso por anos. Qualquer um teria desistido, mas José manteve a esperança. Ele acreditava que Deus tinha um propósito. No final, ele se tornou governador do Egito e salvou sua família da fome. Gênesis 50:20. Sua história nos motiva a olhar além das circunstâncias, confiando que Deus pode transformar o mal em bem. Crie um diário de esperança. Todo dia anote 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo simples, como o sol brilhando ou um sorriso de um amigo. Depois, escolha uma promessa bíblica, como Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esse hábito vai te ajudar a focar no positivo e fortalecer sua resiliência. Expandindo para relacionamentos. A esperança cristã restaura casamentos quebrados, reconcilia famílias e cura feridas. Efésios 4:32 nos exorta a perdoar como Deus nos perdoou. Conheci um casal, Pedro e Juliana, que estava à beira do divórcio após anos de mal-entendidos. Eles começaram a frequentar uma igreja, orar juntos e buscar aconselhamento cristão. Aos poucos, a esperança substituiu a amargura. Hoje, eles lideram um grupo para casais, inspirando outros. Motivação. Se há alguém que te feriu, escolha perdoar hoje. A esperança te dá forças para isso. Em crises globais como pandemias ou guerras, Salmos 91 promete que Deus é nosso refúgio. Durante a pandemia de 2020, uma igreja na minha cidade organizou doações de alimentos para famílias afetadas. Centenas foram ajudadas e muitas encontraram esperança em Cristo. Histórias assim mostram que a esperança brilha mesmo nas trevas. Esperança na carreira. Provérbios 22:29 diz que o diligente se apresenta a reis. Persista com esperança, e Deus abrirá portas. Conheci um jovem chamado Mateus que sonhava em ser engenheiro, mas reprovava nos exames. Ele orava e estudava com fé. Após muita perseverança, passou no vestibular e hoje trabalha em uma grande empresa. Esperança na solidão. Provérbios 18:24 diz que Deus é um amigo mais chegado que um irmão. Quando você se sentir só, converse com Ele em oração. Agora, vamos ao cerne, o amor de Deus.
João 3,16 é o verso mais famoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor é incondicional. Não depende do que você faz, mas de quem Deus é. Ele te ama nos seus melhores e piores dias. E se eu te dissesse que você é amado além da imaginação, mesmo quando se sente indigno? Deus não vê seus erros. Ele vê o potencial que colocou em você. Jesus demonstrou esse amor na cruz, morrendo por nós, enquanto éramos pecadores. Romanos 5:8. Isso nos motiva a amar os outros, vizinhos, colegas, até inimigos. Seja um canal de amor, faça algo simples hoje. Sorria para um estranho, ajude um necessitado ou ore por alguém que te magoou. Pequenos atos criam uma cadeia de bondade. Madre Teresa dizia: nem todos podemos fazer grandes coisas, mas podemos fazer pequenas coisas com grande amor. Sua vida dedicada aos pobres inspira o mundo. Amor em família. 1 Coríntios 13 descreve o amor paciente e bondoso. Pratique isso com seus filhos, cônjuge ou pais. Amor no trabalho. Trate seus colegas com respeito, como se estivesse servindo a Cristo. Perseverança é chave. Tiago 1:12. Promete uma coroa da vida aos que perseveram. Em meio a desafios, Deus está te refinando como ouro. Atletas treinam anos por uma medalha. Cristãos perseveram por uma recompensa eterna. Paulo, em Filipenses 3,14, disse: prossigo para o alvo. Apesar de prisões e naufrágios, ele nunca desistiu. Aplicação. Defina metas espirituais. Ler um capítulo da Bíblia por dia. Orar 10 minutos. Persista mesmo nos dias difíceis. Você é chamado para brilhar. Mateus 5,14. Compartilhe sua fé no YouTube, no trabalho, na família. Os apóstolos transformaram o mundo com o Evangelho. Billy Graham pregou para milhões, mudando vidas. Você não precisa de um púlpito. Sua vida é um testemunho. Finalmente, a eternidade. Apocalipse 21:4 promete um lugar sem choro ou dor. Esta vida é temporária. O céu é eterno. Viva com eternidade em mente, investindo no que dura. Jesus disse em João 14:2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele está preparando um lugar para você. Vamos mergulhar em mais versos. Salmos 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados encontravam força nesse verso, orando em trincheiras. Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Esse verso guiou um amigo meu a tomar uma decisão difícil de carreira, resultando em bênçãos inesperadas. Um ex-viciado, Marcos, encontrou Jesus na prisão. Ele lia a Bíblia escondido e orava por libertação. Hoje, lidera um ministério para ex-detentos. Uma jovem, Sofia, superou a depressão com a ajuda da igreja. Um empresário, Roberto, perdeu tudo na crise de 2008, mas reconstruiu sua vida com fé. Hábito 1. Ore 10 minutos pela manhã. Hábito 2. Leia um capítulo da Bíblia. Hábito 3. Voluntarie-se semanalmente. Esses hábitos transformam sua vida espiritual. Dúvidas são normais, mas 1 Pedro 3,15 nos exorta a defender nossa esperança. Cientistas como Francis Collins mostram que fé e razão caminham juntas. Hebreus 10:25 nos chama à comunhão. Durante a pandemia, igrejas locais apoiaram comunidades, mostrando o poder da união. Colossenses 3:23. Trabalhe como para o Senhor. Isso transforma sua ética profissional. Deuteronômio 6:6-7. Ensine a palavra aos filhos. Famílias que oram juntas criam laços eternos. Romanos 3:23. Todos pecaram, mas a graça abunda. Não desista após uma queda. Levante-se. Mais de 300 profecias sobre Jesus se cumpriram, como Isaías 53, provando a confiabilidade da Bíblia. Mateus 28:19. Fazer discípulos é nossa missão. Sua vida pode inspirar gerações. Amigos, essa jornada da fé é cativante porque é real, motivadora,
porque te impulsiona, inspiradora, porque vem de Deus. O gancho inicial da tempestade, Jesus acalmou a de Pedro. Ele pode acalmar a sua. Convido você a entregar sua vida a Cristo agora. Ore comigo. Senhor Jesus, eu creio em Ti. Perdoa meus pecados e guia minha vida. Amém. Se este vídeo te tocou, curta, comente sua história de fé e se inscreva para mais conteúdos inspiradores. Deus te abençoe abundantemente.